paz, boa noite. Esse é mais um culto da família Ministério Nação de Cristo e nós convidamos você que está aí do outro lado a adorar ao Senhor conosco nessa noite. Buscando tua verdade, amor, eu vim
que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti. Graças a Deus, que Deus possa te abençoar, que a paz do nosso Senhor possa estar superabundando no seu coração, de modo que você consiga viver na plena paz, apesar das circunstâncias.
Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e Deus nessa noite tem uma palavra poderosa para os nossos corações. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 até o versículo 41. É um dos textos muito conhecidos, muitas músicas foram compostas em cima deste episódio, e é exatamente nesse texto é que Deus traz para nós hoje preciosidades aos nossos corações. Jesus acalma a tempestade é o título do texto. O título dessa pregação é Encontrando Deus em meio à tempestade. Amém? Diz a palavra assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 5, para fechar a nossa ideia. Diz assim: entrementes, ou seja, após tudo isso, chegaram a outra margem do mar. Glória a Deus. Eu quero iniciar esse sermão com uma dinâmica. Eu quero convidar você para fazer um exercício de fé juntamente comigo. Quero convidar você agora a desligar tudo que você pode, baixar o som, agora desvencilhar, guardar o seu celular. Eu quero convidar você, antes de entrar nessa pregação, que você faça uma dinâmica muito interessante. Eu convido você a fechar os seus olhos agora, pode respirar fundo, para ajudar na tua concentração. Feche os seus olhos. E eu gostaria que você agora, de olhos fechados, com toda a atenção voltada ao que eu estou falando, gostaria que você tentasse ver Deus. Gostaria que você tentasse enxergar a presença do Senhor. Conseguiu? Não, você não conseguiu? Então vamos tentar de um modo diferente. Eu quero convidar você, de olhos fechados, coloque a mão sobre o teu coração. Quero convidar você mais uma vez a buscar dentro de si, lá no teu coração, tentar encontrar Deus. Tente encontrar o Senhor. Se você não conseguiu ver o Senhor, gostaria que você, com toda a fé, com toda a força da tua alma, tentasse sentir a presença de Deus. Isso é muito importante. Tente encontrar o Senhor. Tente perceber a presença de Deus. Amém?
A pergunta que eu te faço é essa: você consegue ver Deus? Você consegue sentir de verdade a presença de Deus? Esse é um grande dilema que vivemos, inclusive na igreja. Pessoas nos procuram e dizem assim: pastor, eu frequento o culto, as pessoas falam que ouvem a voz de Deus. As pessoas, elas são tomadas por emoção, pessoas choram, pessoas ficam totalmente emocionadas e dizem que falaram com Deus, que sentiram Deus, mas eu não consigo sentir. A proposta de hoje, a nossa reflexão vai ser em cima disso. Onde está Deus na sua vida? Com toda sinceridade, responda para você mesmo, no fundo da tua alma, na tua consciência, a mais sincera possível. Você consegue encontrar Deus? Você sabe o caminho para chegar até Ele? Meus amados, minhas amadas, essa dinâmica que eu fiz com você é muito importante. Não a dinâmica em si, mas a resposta dela é importante na sua vida. Você tem que saber como se chega a Deus. Você tem que experimentar a real presença de Deus. Porque no dia da tempestade, no momento de uma grande turbulência da tua vida, só a presença de Deus poderá te salvar. Por isso, gostaria que você ficasse bem atento ao sermão, a palavra de Deus nessa noite, para que você possa responder: onde está o Senhor quando a tempestade vier na minha vida? O texto que nós lemos, como eu disse, é um texto bem conhecido. É um texto citado também por outros apóstolos, como Mateus e como Lucas. Marcos agora vai narrar que Jesus, depois de haver pregado o dia inteiro, estava ele às margens do mar da Galileia, na região, no lado oeste, na região de Cafarnaum. Jesus pregara o dia inteiro a uma grande multidão. A Bíblia conta que Jesus estava já dentro do barco, afastou o barco da margem para que a grande multidão não o comprimissem, e ele pregou ali grandes sermões, pregou grandes parábolas. E a Bíblia diz que agora ele recebe de Deus uma ordem, uma missão, para que atravessasse para o outro lado, porque lá havia um homem perturbado, um homem aprisionado por uma legião de demônios, aquele endemoniado de Gadareno que nós conhecemos a história. Deus dera a visão. Jesus, na verdade, como Deus, sabia de uma missão, e agora ele disse aos seus discípulos: vamos atravessar para outra margem. Conta a Bíblia que logo que despediu da multidão, estavam eles agora a caminho da região de Decápolis, e a Bíblia vai nos contar que, surpreendentemente, agora vem uma grande tempestade. O céu, que talvez estava claro, ele agora é coberto de nuvens. O tempo, aquela brisa agora transforma num grande vendaval, e agora o sossego, ele some. A paz, ela desaparece na vida dos discípulos, e uma grande tempestade vem sobre todos eles. Versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. Meus amados, logo no início nós temos aqui duas lições. A primeira delas é que tempestades fazem parte das nossas vidas. Nós devemos lembrar que lutas fazem parte da vida de todos, inclusive daqueles que andam com Jesus. E a grande segunda lição é que essas tempestades, elas vêm de repente. Elas vêm sem avisar. Tempestades das nossas vidas não mandam telegrama, elas chegam sem mandar recado e sem pedir licença.
Esse é o grande ensinamento que nós temos já no início dessa palavra. Tempestades aqui simbolizam os problemas que vivemos. Um grande acidente, um grande problema de saúde, um problema de uma crise financeira, uma crise no casamento, um diagnóstico médico que surpreendentemente transforma a sua alegria agora numa súbita tristeza, num medo, num pavor, e agora estamos sem saber o que fazer. A humanidade esses dias passa por uma grande tempestade, uma pandemia, um medo sem precedentes sobre toda a humanidade. Portas fechadas, pessoas reclusas em suas casas, e o que nós percebemos que há uma grande aflição, há uma grande ansiedade, um grande medo, principalmente porque não sabemos como será o desfecho de tudo isso. Meus amados, tempestade vem sobre as nossas vidas, mas Deus tem um recado para você. Deus manda te dizer que o mesmo vento que trouxe a tempestade, ao mesmo poder que trouxe esse vento, também o levará embora. Vento, ele vem, mas o vento vai. O vento não permanece, o vento não é domesticado. Deus quer dizer para você já nessa noite, queridos, essa luta vai passar. Esse temporal da tua vida, ele vai passar. É a primeira palavra que Deus tem para nós nessa noite. A Bíblia vai dizer que a situação, ela se agravou de tal modo que ela estava agora fora do controle. Um temporal fora do normal. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce. Mas ele é considerado mar exatamente por essas características. Uma delas é que ele é tão extenso que a linha do horizonte dele é toda coberta de água como fosse o mar. E a outra grande característica desse lago como mar é que ele é subitamente, ele é pego por grandes vendavais, grandes tempestades. Ondas gigantescas se formam naquele lago, por isso é chamado de Mar da Galileia. A geografia vai explicar tudo isso. É um lago que está numa grande depressão, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É um lago que está cercado aos seus 3 lados por uma grande cadeia de montanhas, os montes de Golã, os montes da Galileia. Também nós temos ali o grande Monte Hermon, que é coberto de neve o ano todo. Isso tudo faz com que as temperaturas mais quentes vão subindo do lago, mas quando encontra os ventos frios, principalmente do Monte Hermon, há ali um grande conflito de temperatura, isso gera grandes correntes de vento, que não tem por onde escapar, dadas as cadeias de montanha, e esses ventos se arremessam subitamente e de modo surpreendente sobre o Mar da Galileia. Estava agora um time de pescadores, homens peritos no mar, homens criados naquele lugar, que conheciam cada centímetro do Mar da Galileia. Mas a Bíblia diz que agora eles não tinham domínio sobre a situação. As águas batiam sobre o casco do barco. As águas estavam agora entrando para dentro daquele barco, e diz a Bíblia que estavam eles desesperados, a situação fugiu do controle de todos eles. O mar agora se apresenta como uma grande sepultura, e todos temiam a morte. Outra coisa que nós aprendemos já nessa palavra, é que as grandes tempestades das nossas vidas, elas nascem dentro das nossas casas. As tempestades que estremecem as nossas estruturas da fé são aquelas que acontecem nos lugares, nas situações em que pensávamos que tinha o domínio, que sabíamos como comportar. Essas são as grandes tempestades. Esses são os conflitos que abalam a nossa fé. Nós também aprendemos tudo isso. Ninguém sabia o que fazer. Pescadores peritos no mar não sabiam como lidar. Certamente já haviam tentado todas as estratégias com as velas,
com a nau, com aquele o condutor do leme. Mas a Bíblia diz que uma grande agitação agora tentava sucumbir à embarcação. E para uma lição e grande espanto, diz a Bíblia que naquele tormento todo ali estava Jesus. Jesus estava agora dormindo. São Marcos vai fazer um detalhe diferente de todos, ele ainda fala que estava usando um travesseiro lá no fundo, na parte de trás do barco, na polpa do barco. Diz a palavra que eles agora, num grito de desespero, eles dizem para Jesus, na verdade acordam Jesus com um grande grito e disse: Mestre, não te importa que morramos? Mestre, não te importa que morramos? O que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que nesse momento, os homens naturais, a razão daqueles pescadores agora recorrem ao improvável da razão. Eles agora, pescadores peritos do mar, agora recorrem a um jovem galileu, um homem criado longe do mar, um homem que não conhecia talvez nenhum recurso marítimo, mas recorrem àquele que nem tão pouco era pescador, era um carpinteiro, e fazem um grande grito de desespero e clamam a ele como mestre, perguntando: o Senhor não se importa que morramos? Meus amados, aqui também fica para nós, o desespero muitas vezes, ele nos ajuda porque ele exprime um clamor do Espírito e esse clamor se transforma na fé. Acreditaram no improvável. Ali nós percebemos que começa a nascer uma fé e invocam a presença de Jesus para que pudesse conduzir aquela situação. Hebreus 10:38 diz que o justo vive pela fé. Meus amados, a gente percebe que os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Fizeram tudo o que podiam fazer, mas não conseguiram chegar num resultado. Isso espelha para nós que muitas vezes somos assim. Muitas vezes usamos a nossa habilidade, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, os nossos recursos, mas há tempestades em nossas vidas que nós não conseguimos resolver. E nessa hora é só o Senhor que pode trazer a resposta para nós. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Salmo capítulo 20, versículo 7. Nós aprendemos aqui, queridos, que nos grandes temporais da vida, só o Senhor poderá nos salvar. Para o nosso espanto, digamos assim, e de uma maneira diferente de Deus nos ensinar, o próprio Jesus estava dormindo. Aquele espanto talvez criou neles uma grande revolta, porque todos estavam preocupados com a morte. Todos estavam inquietos com o que poderia estar acontecendo, e quando observaram, Jesus estava dormindo. Gritaram, chamaram, clamaram e fizeram para ele uma repreensão. Não te importas que venhamos morrer? Na verdade, a gente percebe, queridos, que é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Há momentos de aflições em nossas vidas, em que parece que o Senhor não está perto de nós. Há momentos em que a luta vem e que parece que Deus não está atento à nossa oração. Os discípulos pensaram que ele estava dormindo, mas a palavra diz que Deus não dorme. Salmo 121, versículo 4, diz o salmista: o guarda de Israel nunca dorme. O salmista compara o nosso Deus a uma sentinela. Sentinela é aquela figura, é aquela pessoa que tem a função de estar atento, sempre acordado, quer seja de dia, de noite, quer seja no tempo do verão, quer seja debaixo de chuva, a sentinela está nos guardando. Assim ele descreve que é o nosso Deus. O nosso Deus não dorme, ele sempre está pronto, ele sempre está atento às nossas vidas. Quando nós falamos,
para os nossos filhos, né? Nós dizemos assim: boa noite, dorme com Deus. Muitas vezes a criança ela tem a sua singela imaginação que Deus deitaria do ladinho delas e iria também tirar um soninho, mas não é essa a verdade. Quando nós dizemos para alguém dorme com Deus, nós estamos dizendo você dorme enquanto Deus te protege. Pode dormir tranquilo porque Deus vai guardar a sua vida. Fizeram um grande clamor, gritaram para poder inclusive vencer o ímpeto, o som do vento e pediram socorro para Jesus. Agora, queridos, um grande fato ensinador também nós destacamos. Conta a Bíblia que Jesus agora levanta, mas a gente observa que Jesus levanta depois que eles tinham esforçado, tinham tentado todas as coisas. Jesus propositalmente estava dormindo para que os homens fizessem tudo o que era, vamos dizer, de competência deles. Jesus esperou com que tentassem com suas perícias, Jesus esperou com que tentassem com todas as suas expertises, Jesus deixou com que fizessem tudo o que era devido e só depois de toda essa situação, a Bíblia diz que Jesus agora levanta e começa a agir como Deus. Meus amados, nós aprendemos também que o que compete a nós, nós devemos fazer. Nós aprendemos aqui que Deus não fará aquilo que é de sua competência. Algumas lutas na sua vida você deverá vencê-las. A luta do desemprego, Deus está dizendo para você, você tem que qualificar talvez. A tua luta financeira muitas vezes é a falta da sua disciplina financeira que compete a você e não compete a Deus. Muitas pessoas passam por grandes lutas de saúde, problemas de saúde, quando você mesmo deveria cuidar do teu corpo. Assim o Senhor Jesus ensinou para aqueles discípulos, ou seja, faça o que é de vocês, e quando você não conseguir resolver o impossível, eu farei. Assim é Deus na minha vida, na sua vida. O nosso Deus é o Deus do impossível. Muitas vezes Ele permite com que a gente tente em todos os esforços, na verdade ele conta que você fará o melhor que você puder fazer nessa terra, mas Ele estará do teu lado e Ele vai manifestar como o Deus do impossível quando as suas forças acabarem. Ou seja, estudar para ter uma vida melhor você deve fazer, levantar cedo para ter um bom emprego você deve fazer, buscar ser o melhor funcionário da sua empresa, isso compete a você. Esforçar, ser diligente. Muitas mães estão com grandes problemas dentro de casa, quando elas mesmas poderiam resolver boa parte deles, observando o que a palavra diz. Quantos filhos têm os seus dramas dentro da sua casa, quando deixam eles de observar os preceitos de Deus? Portanto, nós aprendemos aqui, querido, que Deus opera quando a nossa força já não é capaz. Que Deus continuará a missão quando você não conseguir avançar. Ali nós conhecemos o verdadeiro poder de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus agora levanta, depois de ter deixado com que tentassem tudo, e Ele agora manifesta-se como Deus, fazendo aquilo que nenhum ser humano podia fazer. A palavra diz que Ele diz para o mar, acalma-te, emudece. Algumas traduções vai dizer que Ele diz para o vento e para o mar, cala-te. Diz a palavra que o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Nós percebemos que logo que Jesus repreende a tempestade, logo que a situação aí passa, digamos que Ele faz uma reunião com os discípulos e Ele os repreende também, dizendo, por que sois assim tão tímidos? Tem uma tradução que vai dizer medrosos. Como é que não tendes fé?
Meus amados, a gente vai perceber o ensinamento de Jesus. Pessoas que andaram com Jesus. Discípulos acostumados a assistirem os milagres de Jesus. Jesus já havia curado muitos, Jesus já havia ressuscitado outros, Jesus já havia colocado em liberdade outros que estavam possessos de demônios. Conheciam Jesus, mas nós vamos descobrir agora que não reconheciam que aquele ora era Deus. Por que sois assim tão medrosos? Jesus estava agora desafiando a fé dos seus discípulos. Aquilo era uma grande lição, uma escola de fé para todos eles. E nós percebemos que o medo e o desespero muitas vezes tomam conta e apagam a nossa fé. Como é que não tendes fé? Foi a pergunta de Jesus. Meus amados, essa é uma grande pergunta que nós devemos ter para nós. Na hora das nossas lutas, na hora das grandes tempestades, meus queridos, se você não tiver fé, você não irá sobreviver. Diz a Bíblia que o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Diz a Bíblia que agora eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós descobrimos aqui, queridos, ao final dessa história, que é somente aqui é que os discípulos encontraram Deus. Relacionavam aqui até então com o homem de Nazaré. Relacionaram até então com Jesus, o filho de um carpinteiro, mas agora eles ficam atemorizados e descobrem que ali estava Deus. Por isso eu pergunto nessa noite, querido, onde está Deus quando a tempestade vem na tua vida? O propósito desse sermão é exatamente esse. Eu quero terminar esse sermão trazendo a seguinte reflexão. Os discípulos olharam para aquele homem. Os discípulos se incomodaram com aquele homem. Os discípulos esqueceram que ele havia dado ordem para que o atravessasse para o outro lado. Havia uma promessa que chegariam do outro lado. Mas os discípulos não reconheciam que era Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantas pessoas, queridos, que são verdadeiramente devotos, religiosos, quantas pessoas que acompanham cultos, pastores, líderes, quantas pessoas que vão à igreja, quantas pessoas que praticam os seus atos religiosos, mas que, como eu fiz no início dessa pregação, quando precisam, de fato não conseguem encontrar Deus. Quantas pessoas são aqui agora, nós aprendemos que os discípulos retratam a vida de muitos de nós, que enquanto a situação é tranquila, nós lidamos com qualquer imagem, lidamos com qualquer figura, qualquer texto, qualquer estudo teológico, tudo isso para nós é uma segurança. Mas quando vêm as verdadeiras tempestades, quando precisamos encontrar verdadeiramente Deus, temos grandes dificuldades. Onde está o teu Deus quando vêm as grandes tempestades? Meus amados, esse texto nos revela que o maior dos problemas, o maior problema dos discípulos não estava na tempestade. O maior problema dos discípulos estava em reconhecer verdadeiramente onde estava Deus. Esse é um grande problema que nós vivemos. Esse é um grande problema que a humanidade passa por ele. Nos dias das grandes lutas, muitas vezes estamos impotentes, somos destruídos porque não sabemos onde está Deus. Não sabemos encontrar verdadeiramente a presença de Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes o teu comportamento, a maneira com que você vive, as coisas com que você fala,
As coisas que você faz é a grande prova que você não sabe onde está Deus. Fosse isso, você não faria tantas coisas como faz. Nós também descobrimos que o medo, ele é um sentido natural que nos impede muitas vezes de enxergar a grandeza de Deus. Pedi para que você fechasse os olhos no começo desse sermão. Isso era para que você pudesse calar um dos sentidos dos seus órgãos. Os nossos sentidos de órgãos, eles dificultam a nossa comunicação com Deus, de modo que nós não conseguimos encontrar Deus. Por isso, muitas vezes, precisamos desligar dos nossos sentidos. Precisamos agora desvencilhar da maneira natural de perceber as coisas para poder buscar a essência, para poder conhecer, para poder saber onde está o nosso Deus. Tomé, para reconhecer que Jesus era Deus, precisou tocar nas suas mãos. Mas Jesus disse: Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Portanto, querido, se você espera ver Deus, através da sua visão, do seu olfato, do seu ouvido, do seu paladar, do seu tato, querido, você não encontrará Deus. A filosofia nos ensina que a nossa razão, ela está vinculada no tempo e na razão, e no espaço, mas nós não relacionamos com Deus através da razão. Esse é um grande problema da humanidade. Deus não é interpretado pela razão, Deus é conhecido pela fé. Só há uma ponte que nos leva e que nos coloca verdadeiramente na presença de Deus, é a nossa fé. E fé não se explica, e a razão ela tem que ser colocada de lado para que você possa verdadeiramente experimentar quem é Deus, onde está Deus. Deus não é natural, Deus não é palpável, Deus não segue a razão, Deus é real, Ele é percebido, mas Ele somente é acessado através da sua fé. Deus não está em lugares nem em coisas, Ele habita dentro de nós. Por isso eu pedi que você, no início desse sermão, colocasse a tua mão no teu coração, fechasse os teus olhos e tentasse, num ato de fé, buscar a presença de Deus. E tentasse, num ato de fé, ouvir o que Deus está falando com você. Porque basta a certeza da presença de Deus para que a gente também possa tranquilizar, sabendo que as nossas lutas vão passar. Sabendo que o naufrágio não é o nosso destino. Jesus havia dado uma ordem para eles: passemos para outra margem. Meus amados, as lutas, as tempestades fazem parte da viagem. Jesus não prometeu que não teríamos problema, mas o mesmo Jesus garante que nós chegaremos do outro lado. Lutas virão sobre nossas vidas, mas a vitória, ela é garantida para aqueles que conseguem saber onde está Deus quando vem a tempestade. Eu quero orar com você. 1 Coríntios 3,16 diz assim: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? A partir de hoje, querido, querida, não espere ver Deus nas emoções. Não espere ver Deus com fenômenos naturais do seu corpo. Olhe para dentro de você. Agora, desligue a razão e deixa o teu espírito chamar por Ele. E certamente Deus se manifestará em você, porque Ele habita em nós. Isaías 43, do verso 1 ao verso 3, diz assim: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, diz o Senhor. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, diz o Senhor.
E quando passares pelos rios, eles não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Onde está Deus quando a tempestade vier? Quero terminar essa palavra falando para você, Deus, Ele está dentro de você. Não é porque você não pode ir à igreja que você não vai encontrá-lo. Aliás, Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Deus não habita em imagem e escultura, Deus habita em você. Deus está em nós. Mas o que nós precisamos agora, meus queridos, é agora desvencilhar de toda a razão, de todo o sentido humano e pela fé possamos nós agora experimentarmos a presença de Deus. Essa tempestade da sua vida vai passar. Esses ventos que vieram, que ameaçam derrubar aquilo que você havia construído, esse temporal que coloca em risco tudo que você tem, inclusive a tua própria vida, o Senhor manda dizer, clame a Ele, olhe para Ele, tudo isso vai passar na sua vida. O nosso Deus é um Deus que domina sobre a tempestade. O nosso Deus é o grande e poderoso que está aqui, está com você na tua casa, está comigo. Ele fala comigo agora. Ele me tranquiliza agora quando eu falo com você. E se você começar agora a abrir os olhos da tua fé, você poderá perceber que Ele está com você. Eu quero terminar orando por você. Eu quero terminar convidando você mais uma vez a colocar a mão no teu coração. Eu quero convidar você a fazer um exercício muito, muito eficiente nas orações, um exercício muito eficiente nas horas das aflições. Quero convidar você a colocar a mão no teu coração agora, fechar os teus olhos e começar a acreditar que Deus habita em você. Começar a perceber que o foco da sua atenção não deve estar no vento e na tempestade. O foco da tua fé deve estar na presença do Senhor. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não temas, porque eu te remi, porque eu te escolhi, tu és meu, diz o Senhor. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, diz o Senhor. Põe a mão no teu coração. Desafio você agora a colocar de lado tudo que você entendia a respeito de Deus e deixa a tua alma, deixa o teu espírito agora clamar por Ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tempestade chegou em nossas vidas. Ó Deus, mas a grande alegria, Pai, é que nós agora percebemos que, ó Deus, que maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Maior é o que está em nós, ó Deus, do que o que nos aflige. Pai, o Senhor é conosco. Pai, nós venceremos, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, responde a tua serva, Deus. Responde o teu servo, ó Pai, que há tantos anos procurava o Senhor, ó Deus, através, ó Deus, de símbolos religiosos, procurava o Senhor, ó Deus, através, ó Deus, de esculturas, procurava o Senhor, ó Deus, através de templos, ó Deus, mas agora verdadeiramente ele e ela pode encontrar, ó Deus, e ter, ó Deus, uma relação íntima e verdadeira com o Senhor. Verdadeiramente o Senhor está conosco, verdadeiramente o Senhor está em nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agora manifesta em nosso favor e nós tomamos posse desta palavra, Pai, que o Senhor estará conosco, ó Deus, quando passarmos pelas tempestades, nós chegaremos do outro lado. Esta é a nossa fé. Meus amados, que o Senhor possa te abençoar. Que a partir de hoje você possa ter uma vida
verdadeira, com um Deus verdadeiro, um Deus perceptível ao teu coração. Que nas suas orações agora você faça assim, converse com Ele com muita tranquilidade, sabendo que Ele está te ouvindo, sabendo que Ele te responderá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê para você um restante de semana abençoado, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Certamente, minha amada, meu amado, essa tempestade vai se transformar numa grande bonança, porque o Senhor está no barco das nossas vidas. Deus abençoe o seu coração. Nós convidamos você que continue nos acompanhando, convidamos você a se preparar. Domingo que vem nós teremos um culto abençoado de Santa Ceia. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus. Amado, nós estamos terminando e eu quero aproveitar para te fazer um pedido. Nesses dias de confinamento, todo mundo em casa, a gente sabe que muitos estão passando aí por problemas financeiros gigantescos. Tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que tiveram o seu salário diminuído até 50%. Mas olha, eu quero dizer para você o seguinte: se você pode, nos ajuda aqui nessa obra, sabe? Nós temos muitas despesas para pagar, para cumprir. E eu quero dizer para você, com esse confinamento, a arrecadação, que não era alta, mas era boa, ela caiu pela metade, sabe? Os nossos pastores que administram aí estão, sabe, se esperneando de todas as maneiras para cumprir o que precisa fazer. Então, se você puder, sabe, dar uma oferta, se você tem condições para devolver o seu dízimo, faça isto para a glória do nosso Deus. Nós estamos aqui, sabe, trabalhando em prol da sua vida, da sua família. Pode crer. Cada dia tem um pastor orando e jejuando pelas famílias da igreja. E você está inserido no contexto desse jejum, dessa oração. Então, que você possa nos ajudar, caso você possa, em nome de Jesus. Amém? Vá ao banco, deposita. Se você puder trazer aqui na igreja, sempre tem alguém aqui, entrega para alguém, e o Senhor te abençoará abundantemente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a sua luz sobre a tua casa, que o Senhor levante o teu rosto sobre a tua vida e tua família, tenha misericórdia de você e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fiquem com Deus, ótimo domingo para todos.